Fala galera, eu sou o Leonardo e aqui no canal a gente fala sobre filmes, séries, games, histórias que marcaram gerações, mas principalmente sobre aquilo que muitas vezes passa despercebido quando a gente não olha além do superficial. Porque algumas histórias não são apenas entretenimento, muitas vezes elas acabam se tornando reflexos distorcidos do nosso próprio mundo, exagerando defeitos, ampliando conflitos e mostrando o que realmente pode acontecer quando o poder demais acaba nas mãos erradas. E poucas séries fazem isso tão bem quanto The Boys. Uma história onde heróis não são exatamente heróis, onde corporações controlam super-humanos e onde a linha da justiça e da vingança muitas vezes desaparece completamente. Mas depois dos acontecimentos explosivos da última temporada, uma pergunta começou a surgir entre os fãs. O que vem agora? O que realmente podemos esperar da próxima temporada de The Boys? Porque se tem uma coisa que essa série sempre provou, é que o caos pode sempre ficar pior. No final da última temporada, o mundo de The Boys ficou ainda mais instável. Durante muito tempo, os Supers foram controlados, principalmente por sua imagem pública e pela influência da Vault. Mesmo sendo extremamente poderosos, eles ainda precisavam manter sua aparência de heróis. Mas isso começou a mudar. O público passou a enxergar esses personagens de forma muito mais radicalizada. De um lado, existem pessoas que veem ele como salvadores, e de outro, aqueles que começam a perceber o perigo de deixar indivíduos com tanto poder acima de qualquer lei. Isso cria um cenário extremamente perigoso, porque quando a sociedade começa a se dividir dessa forma, qualquer pequena faísca pode causar um conflito muito maior. E nesse mundo, a maior faísca possível tem nome. Entre todos os personagens da série, ninguém representa melhor esse caos do que o Homelander. Durante muito tempo ele se preocupava em manter a sua imagem como herói diante das câmeras, mas aos poucos isso foi mudando. Homelander começou a perceber algo muito importante. Mesmo quando ele faz coisas terríveis, ainda existem pessoas dispostas a defendê-lo. Esse detalhe muda completamente a forma como ele enxerga o mundo. Se antes ele precisava fingir ser um herói, agora ele começa a testar aonde ele pode ir sem sofrer consequências. E isso transforma Homelander em algo muito mais perigoso. Porque quando alguém com poder absoluto começa a perceber que ninguém realmente pode detê-lo, o próximo passo costuma ser abandonar completamente qualquer limite. E a próxima temporada provavelmente vai explorar exatamente isso. Um Homelander cada vez mais aberto sobre quem ele realmente é. Outro personagem que pode se tornar extremamente importante na próxima fase da história é Ryan Butcher. Ryan é algo único dentro desse universo. Diferente da maioria dos Supers, ele nasceu naturalmente com seus poderes, ao invés de recebê-los através do composto V. Isso significa que ele pode representar algo completamente novo para o mundo da série. Mas o verdadeiro conflito não está apenas em seus poderes, está em quem realmente está influenciando sua visão de mundo. Ryan está crescendo sob a influência direta de Homelander, alguém que vê a humanidade com desprezo e acredita que os Supers deveriam estar acima das pessoas comuns. Se Ryan acabar adotando essa mesma visão, o futuro pode se tornar ainda mais sombrio. Porque ele pode se tornar algo mais poderoso do que o próprio Homelander. Enquanto isso, Billy Butcher continua sendo uma das figuras centrais da história. Durante toda a série, Butcher foi movido por um único objetivo: derrubar os Supers e destruir a influência da Vault. Mas ao longo do tempo, essa guerra começou a cobrar um preço cada vez maior. O uso do V temporário mostrou que Butcher está disposto a se tornar aquilo que ele mais odeia. Se isso significar ter poder suficiente para derrotar seus inimigos, é um preço que ele está disposto a pagar. Esse tipo de decisão costuma ter consequências enormes, e a próxima temporada provavelmente vai explorar até onde Butcher está disposto a ir para terminar com essa guerra. Porque em um mundo onde todas as pessoas começam a cruzar os seus limites, a linha entre herói e vilão começa a se desaparecer. Outro detalhe interessante é que o universo da série começou a crescer com o surgimento de Gen V. Essa série mostrou um lado completamente diferente do mundo de The Boys, focando em jovens Supers que estão aprendendo a lidar com seus poderes. O mais importante é que os eventos dessa história parecem ter ligação direta com o futuro da série principal. Alguns personagens e acontecimentos apresentados ali podem acabar tendo impacto direto nos próximos conflitos da história. Isso significa que o universo de The Boys pode estar caminhando para algo muito maior. Talvez até um conflito em escala muito mais ampla entre Supers e humanos. Se tem algo que a série vem construindo desde o começo, é que esse sistema criado pela Vault está começando a ruir. Durante décadas, a empresa conseguiu controlar os Supers através de propaganda, contratos e manipulação política. Mas à medida que mais segredos vêm à tona,
essa estrutura começa a se quebrar. E quando uma organização que controla pessoas extremamente poderosas começa a perder o controle, as consequências podem ser enormes. Isso levanta uma possibilidade interessante para o futuro da série. Talvez a próxima temporada não seja apenas sobre conflitos entre personagens, mas sobre o colapso completo do sistema que criou os Supers. A verdade é que The Boys sempre foi uma série que gosta de surpreender o público, e justamente por isso, é quase impossível prever exatamente o que vai acontecer na próxima temporada. Mas uma coisa é certa: o mundo dessa história está cada vez mais instável, os personagens estão cada vez mais extremos, e o conflito entre humanos e supers está se aproximando em um ponto onde talvez não exista mais volta. E quando esse ponto chegar, a pergunta não será mais apenas quem vai vencer, mas quem vai ainda estar de pé quando tudo ruir. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada de The Boys? Será que o Homelander finalmente vai perder o controle? Será que Ryan vai seguir o caminho do pai? Ou será que Butcher vai acabar se tornando algo ainda mais perigoso do que qualquer super? Conta aqui nos comentários, porque talvez a gente explore alguma dessas teorias em um próximo vídeo. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo, deixa um like e se inscreve no canal.